Você, fã de esporte, ouviu na nossa ida para o intervalo que o Dorival Júnior disse: o São Paulo está evoluindo. Só não vê quem não quer. Segundo a visão dele. Exatamente. Quando você chamou, você falou assim, o São Paulo está evoluindo. Eu pensei num coro assim, segundo o Dorival, porque aí, né, não parece que ele está vendo a mesma coisa que a gente. Tirone, você não está querendo ver essa evolução? Não, assim, obrigado. Seria, assim, muito rigoroso dizer que não está evoluindo. Eu acho que em alguns aspectos está evoluindo. Mas talvez não esteja evoluindo na velocidade que o São Paulo precisa de evolução nesse momento. O São Paulo precisa de algumas coisas muito claras para já. Por exemplo, não tomar mais gol. Ou não tomar um número de gols absurdo que o São Paulo toma hoje. A média do São Paulo hoje é de 2 gols por jogo. E no tempo do período de jogo que toma. E no período que aí mata a tua reação, né? E no comando do Dorival, a defesa do São Paulo é pior do que no comando do Rogério Ceni em número de gols sofridos. Então, com 2 jogos por jogo sofridos, eu fiz essa conta, o São Paulo terminaria o ano, a temporada no Brasileiro, com quase 60 gols sofridos. Dificilmente alguém escapa do rebaixamento com 60 gols sofridos. Pode ter o ataque Messi, Cristiano Ronaldo, quem quiser lá na frente, que dificilmente você vai conseguir escapar de um rebaixamento sofrendo tantos gols. Então, essa é uma questão central. E aí, o Dorival ali na coletiva falou, não, porque o tempo todo a gente conseguiu segurar o contra-ataque da Ponte Preta. A Ponte Preta é um time que joga contra-ataque. Nesse jogo específico, é verdade. A Ponte Preta pouco produziu do ponto de vista de jogadas. O São Paulo conseguiu ali com o Militão, com a zaga ali e tal, com a produção da zaga bem feita, impedir isso. Só que tem outro tipo de gol que o São Paulo toma todo jogo, que é o gol de bola parada alta na área. Toma gol pelo alto. Antes de sofrer o gol do Léo Gamalho, o Celso aqui estava lembrando, o Sidão fez um milagre, teve umas 2 ou 3 bolas que foram milagre muito parecidas. do Sidão, bola na trave e outra raspando. Tomou gol na 4ª. Então, não é que o time precisa entrar e fazer uma grande jogada para penetrar na área do São Paulo. Uma bola parada, você pode resolver e fazer um gol ali, porque o miolo do zaga falha frequentemente. Então, acho que essa é uma questão que o São Paulo tem que melhorar. Tem evoluído em alguns aspectos? Até tem. Quais? Até tem. Eu acho que esse é um aspecto. Acho que o São Paulo, com a bola rolando, sofreu menos contra a Ponte Preta. Com a bola rolando, é bom que se destaca. Isso é um ponto. Tem alguns jogadores que estão... O Militão na direita, no único jogo que ele fez um bom jogo, até que teve que sair. O Lucas Fernandes fez um bom jogo, talvez o melhor do time naquele dia contra a Ponte Preta. O Prato, de fato, está devendo, mas é um lutador que está o tempo todo lutando. Então, algumas coisas estão acontecendo. O time está mais organizado, se você contar, quando o Dorival chegou. Aquele jogo contra o Atlético Goianiense, por exemplo, e o jogo contra a Ponte Preta, houve uma evolução. Só que talvez... Com o mesmo placar, né? Com o mesmo placar. Mas é aí que eu quero chegar. Talvez não seja a evolução do tamanho de uma evolução que o São Paulo precisa na situação que ele está no campeonato. O São Paulo, antes de qualquer coisa, precisa não tomar mais gols e achar o pontinho aqui e ali. A briga contra o rebaixamento é essa. Não é de você ganhar 5 jogos, não é isso. É de fazer ponto, acumular ponto aqui, pescar um pontinho aqui, pescar um pontinho ali, não deixar de ganhar pontos absurdos como o São Paulo deixou, como contra o Coritiba em casa, o Atlético Goianiense em casa, a Ponte Preta em casa. Esses 3 jogos foram trágicos para o São Paulo, do ponto de vista da briga contra o rebaixamento, realmente trágicos. E agora tem uma grande novidade aí, que a torcida do São Paulo, embora já se soubesse dos shows que iam acontecer no Morumbi, imaginava que o período sem o Morumbi ia ser menor. E hoje é maior do que... E hoje a diretoria nos informa que o São Paulo jogará apenas mais 3 vezes no Morumbi até o fim do ano. 3 vezes. Esse Morumbi, são 8 jogos. Esse Morumbi que o São Paulo está colocando mais de 50 mil caras lá todo jogo. Vai para o Pacaembu, 3 jogos. Vai para o Pacaembu. E aí tem... O professor Celso fez um levantamento sobre o desempenho do São Paulo no Pacaembu ultimamente. Não é a casa do São Paulo. Diferentemente do Santos, que se dá muito bem e gosta de jogar no Pacaembu, diferentemente do que era o Corinthians quando jogava no Pacaembu, o São Paulo é diferente. O São Paulo não gosta de jogar no Pacaembu, gosta de jogar no Morumbi, que é a sua casa. E pintou essa surpresa de que o São Paulo vai lutar contra o rebaixamento longe do seu estádio. O que eu acho que, para mim, é mais um ponto que vai fazendo aquela... Agora vai chegar o copo no final... o copo do rebaixamento, vamos dizer, vai estar preenchido, e essa foi mais uma gotinha que entrou.
5 gotas, né, no caso. Né? Pois é. Bruno Mars, U2 e o Festival... Fifth Harmony. É. De 8 jogos, perdeu 5, mais da metade dos jogos que ia fazer em casa. Pois é. Meu Deus do céu. Fala. Tirone vai no Fifth Harmony. Olha aqui, ó. São Vamos Paulo lá. tá precisando tanto de Harmony. Pois é, diário. Contra o Corinthians e contra o Sport Morumbi. Ok. Aí vem o hiato. Vem a temporada de shows. Temporada de shows. Esporte no Morumbi. No caso do São Paulo, é a temporada de furacões, né? É isso. E por falar, começa por um, que é o Atlético Paranaense, né? O dito vendo? furacão. Furacão de cara. Flamengo, Santos... Nossa, Atlético Paranaense, Flamengo e Santos. São Paulo não vai poder mandar contra esses caras. Chapecoense e Botafogo, tá? E aí, lá na última rodada, o Bahia... Aí já vai ser no Morumbi, né? O torcedor de São Paulo torce para não ser o jogo do desespero, da agonia, como foi pro Internacional ano passado e deu no que deu, né? Mas vai ser no Morumbi esse último jogo. Tirone citou alguns casos individuais. Mudou a foto agora, né? Agora tá vendo. agora- Vamos falar os números aí. Acho que o Dorival ali não tá tão otimista, não tá vendo evolução ali não, ó. Vamos ver, ó. Retrospecto no Pacaembu. Olha lá, o Zé Oti. 20 jogos no século XXI. Isso, como mandante. Como né? mandante, Jogou lá mandante. também em clássico que o Palmeiras mandava, o Corinthians. Até 13 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, 42 gols marcados, 14 sofridos, 70% de aproveitamento. Em 2016, ou seja, ano passado, 11 jogos, 7 vitórias, 4 derrotas, 17 gols marcados e 7 sofridos, 63,63% de aproveitamento. Ou seja, o desempenho recente é ruim, porque todos os 7 jogos que perdeu em 2016. Qual é o desempenho no Morumbi esse ano? E tem mais. Começou muito bem o desempenho do Morumbi. Depois O virou desempenho do fio. Morumbi não é tão ruim, é que a gente está mal, É muito longe impressionado. disso? Não, talvez não seja, mas acho que Porque mesmo com o estádio lotado, São Paulo tem perdido pontos. Mas é a casa do São Paulo, Preto, acho que não dá para mim na casa. Mas Eu acho que o que pega aí é que as 4 derrotas do São Paulo, as únicas 4 derrotas do São Paulo como mandante nesse século foram do ano passado. Ou seja, estão muito próximas. E para times A que... São Bernardo, The pra Strongest 1-0. Então, São pra- Bernardo 3-1, jogo que ficou na história pelo mau futebol que o São Paulo apresentou Péssimo naquele futebol. jogo. Já E com 2 Bausa. clássicos, né? Um para o Santos, que o Santos e o São Paulo fizeram o acordo de mandar ambos no Pacaembu, no Brasileiro do ano passado. 1-0 para o Santos no mando do São Paulo, em 12 de outubro. o São Paulo arrebentou aquele primeiro tempo naquele jogo. Aí depois começou o segundo tempo, tomou um gol, acabou, morreu. E a 4ª derrota é para o Palmeiras, também essa aceitável num clássico, 2-0, em 13 de março. Mas o que espanta é isso, quer dizer, desses 20 jogos do tal bom aproveitamento no século XXI, 11 são no ano passado, que é o ano das 4 derrotas em 11. Então, o desempenho, você falar assim, no Pacaembu, São Paulo até se dá bem neste século, vai. Mas no ano passado foi ruim o desempenho. Sim. E você tem 11 de 20 jogos no ano passado. O resto está distribuído aqui em jogos esporádicos. Ano que mandou um jogo e ganhou, goleou o Paulista de Jundiaí, empatou 0-0 com o Cruzeiro, em 2004, 2006. Mas esse último ano, a última impressão, tem sido bem ruim. O São Paulo fez apresentações ruins lá. Antes de passar para o Hoffman, Ivanovski, só um detalhe. Essa informação que você está me passando aqui são jogos no Morumbi. 10 vitórias, 8 empates, 4 derrotas. O São Paulo jogando como mandante esse ano. Tá bom. Deixou de ganhar mais jogos do que ganhou. Ganhou 10, não ganhou 12. 4 e 8. Exato, tem esse lado aí. Fala aí, Guga. Porque o Tirone destacou alguns pontos na questão da evolução do São Paulo, tem todo esse fator casa para o tricolor, mas o que é determinante para o São Paulo ainda estar vivo, até eu diria, nessa luta contra o rebaixamento, é o Hernanes. O que o Hernanes tem feito é um absurdo. O Hernanes é de longe o melhor jogador de São Paulo, é um jogador que desequilibra muito os jogos a favor de São Paulo. A gente estava falando agora há pouco sobre a convocação do Diego. O Hernanes é um nome que, se você quisesse convocar, não seria nenhum absurdo. Pegando até os critérios do Tite. Sim. Histórico na seleção, não sei o quê. Pronto, o Hernanes se encaixa. Porque o Hernanes é o jogador que faz o São Paulo estar vivo ainda. Porque mesmo em jogos que o São Paulo vacila, que o São Paulo vai mal, tem um golzinho de falta do Hernanes, tem uma bola enfiada pelo Hernanes. Ele é o fator de desequilíbrio que o São Paulo tem e ele é o fator que mantém o São Paulo como forte candidato a não cair. Nessa luta, é que assim, tem uma luta dos times que estão ali na parte de baixo. É Todo mundo olha para o São Paulo ainda e fala, o São Paulo não vai cair. Sim.
E para mim, muito disso passa pelo Hernanes. É verdade. Porque a questão é, o elenco, tudo bem, mas o cara do São Paulo é o Hernanes. Sim, sem dúvida. 7 jogos, 7 gols. Alguns jogos foram vitórias do Hernanes. São Paulo e Cruzeiro, aqui no Morumbi, foi isso. O jogo estava 2-1, o jogo estava perdido, o São Paulo virou o jogo. Sabe lá como. Né? O jogo contra o Botafogo, 4-3, aquele jogo maluco. Única vitória fora de casa, Foi a vitória do Hernanes. Foi a vitória do Hernanes também. E amanhã lembremos, né? O Cueva, mais uma vez, não joga. Quer dizer, não joga, fica no banco de reservas. Ele tem jogado? Deve jogar o Jonathan Gomes. Ele tem jogado, Cueva? Jogou no último minuto, ele entrou faltando 5 minutos no último jogo. 3 minutos por ele, os 42 colocou. E aí eu acho que, neste caso específico, para este jogo, talvez não seja uma má ideia o Cueva estar no banco. O São Paulo precisa povoar o meio de campo, precisa marcar melhor no meio de campo. O Cueva talvez não faça exatamente muito bem esse papel. Pode ser uma opção. Eu acho que para jogos em casa ele é muito importante. Eu não abriria a mão nunca do Cueva jogando em casa. Fora de casa, pode ser um outro tipo de jogo. Se o São Paulo sair com um empate de Salvador, não é um mau resultado. Não é um mau resultado. Perder é terrível, mas empate não é tão ruim. Lembrando que quem briga contra o rebaixamento não precisa ganhar todos os jogos, precisa beliscar pontinho ali, de preferência contra seus rivais diretos. São 6 vitórias para o São Paulo, na matemática simples de vitórias. Sim. Né? Para se salvar. Bom, para o São Paulo fazer 6 é um transtorno, é muita coisa. Mas... Não, para salvar são 7. Não, São Paulo tem 24, 7 dá 21, 24 mais 21, 45. É um número mágico. Mas ele tem 6 vitórias no campeonato. Não, mas a gente tinha feito uma conta. Que dava com 6. Talvez considerando empates, talvez. Né? Enfim, mas também. É porque pode salvar com 44 também. É isso que a gente estava pensando. Esse ano está com uma 44, pinta de que não vai ser tantos pontos, porque é muito perde-ganha ali embaixo. Eu acho que vai acabar salvando com 43, assim, vai acabar salvando. Mas está devendo uma vitória daquelas de puxar o outro para baixo. O São Paulo ainda não conseguiu isso. Não conseguiu. Esse empate que o Tirão falou, tudo bem, não é ruim para amanhã. Mas é um empate mais ou menos parecido com aquele com o Avaí. Sim. Quer dizer, poxa, tinha a chance de puxar o Avaí, não puxou. Tinha a chance, ainda num momento em que o rebaixamento nem estava tão próximo, de ter puxado para baixo o Coritiba. Um jogo com 50 mil pessoas aqui. Não conseguiu. Perdeu esse jogo. O São Paulo é que foi sendo sugado para baixo. Tinha a chance de complicar a Ponte Preta. Não conseguiu. Não complicou. Quer dizer, precisa complicar o Vitória, porque as opções vão acabando. Isso, exatamente. Vai sobrar o quê? Só o Bahia... Nem sei o Sport. Lembremos, o São Paulo vai enfrentar Coritiba e Atlético Goianiense fora de casa. Os dois, muito provavelmente, na briga firme contra o rebaixamento, um pouquinho mais para frente, porque, afinal, enfrentou esses dois times no Morumbi. Jogos difíceis, jogos cascudos. Daquela reta final lá, que vai ter que ganhar de qualquer jeito. Contra esses times no turno, perdeu 4 de 6 pontos no Morumbi. Não, perdeu 4, perdeu 5. Só fez de 6 pontos. Contra o Atlético. Os 3 jogos obrigatórios da era Dorival de vitória no Morumbi, não ganhou nenhum e perdeu 7 pontos. 7 de 9 pontos, é muita coisa. É muita coisa. Aí o São Paulo vai ter que beliscar alguma coisa improvável fora de casa. Né? Esse é o Botafogo talvez tenha sido um desses, mas só por enquanto. Já imaginaram se o São Paulo não ganhar nessa rodada e o Corinthians não ganhar nessa rodada, o que vai ser o Corinthians e São Paulo no final de semana que vem? É outro clássico, né? É outra cara. Aí pega fogo, mesmo sendo de manhã, na hora do soninho. Mas o sol tá forte já desde manhã. Mas vai ter uma pressão para os dois lados. Para os dois lados. Entendo ainda a pressão maior para o São Paulo. Sim. Pela condição até ali. Pelo histórico recente de confronto São Paulo e Corinthians. Meu Deus do céu. E o Vitória, se vencer o São Paulo, abre 5 pontos do São Paulo. Exato. Né? Meu Deus. Bom, é o seguinte, gente, a gente tem que ir para mais um intervalo. Só uma coisinha antes de encerrar o assunto de São Paulo. Muricy ainda não é uma coisa que está certa ali, mas o Muricy sinalizou, o São Paulo gostou e ele pode ser tipo um consultor, né? Isso não ajuda em nada, né? Nem um lado, nem o outro, né? Com relação ao Muricy e ao São Paulo, acho que para o São Paulo até não é ruim. É um São Paulino, um cara muito identificado com o São Paulo. A última grande fase boa da vida do São Paulo foi com o Muricy. O cara cresceu lá. Pode ter algumas coisas para falar. Mais ou menos como o Raí, né? O Raí esteve na conversa junto com os torcedores lá. E pelos relatos aqui do nosso Eduardo Afonso, quando o Raí falava, a galera ouvia,
é um cara que tem tamanho ali, o Muricy tem. Eu acho que talvez seja ruim do ponto de vista da função que o Muricy exerce agora na sua carreira. Exato. Ele mudou do lado do balcão, né? Agora ele está aqui do nosso lado, ele é um comentarista. Então agora, essa é uma questão, né? Ele não é mais o Muricy do São Paulo, ele é o Muricy comentarista, que fala de seleção, de Corinthians, de Palmeiras, de Santos, de Flamengo, de tudo, né? Então, nesse aspecto, talvez seja prejudicial, de fato, para ele. Para a carreira dele como comentarista, se é que ele vai continuar nessa carreira. Mas, nesse momento, eu acho que há uma incompatibilidade. Do ponto de vista dele ir ao São Paulo, um São Paulino ir ao São Paulo falar, e talvez, para falar de vitórias, poucos caras hoje têm possibilidade de falar de tão boca cheia como o Muricy pode falar de vitórias no São Paulo como ele. Pode ser interessante para o São Paulo, mas não dá para descartar essa questão. É uma situação meio chata para o Dorival, não? O Dorival é amigo dele, né? Não, sim, mas o time, de repente, o Muricy vai lá, consultoria. Ah, tudo bem, papo, um jogo. Não, acho que São Paulo ganha 1, 2, 3, 4. Vai falar, é o Muricy. É o Muricy que veio aqui. Muricy e tal. Que consultoria é essa? O que ele vai fazer? Mas, sei lá, que horário ele vai cumprir? Tudo isso. Igual, assim, a gente acabou nem falando, igual essa reunião que teve de torcida lá no São Paulo. Eu achei absurdo. Eu acho que isso aí não acrescenta nada, só atrapalha. Não achei nada demais. Eu já acho que não ajuda em nada. Um clube do tamanho de São Paulo ter reunião com... Ainda mais abrindo as portas para uma organizada que é responsável por diversos delitos. Sempre que tem confusão em estádio de futebol, a gente sabe que quem faz é a organizada. E a organizada do São Paulo já esteve em várias confusões. Sem dúvida. Eu sou contra esse tipo de postura, mas enfim. Sem dúvida, mas a organizada, não só a organizada, mas também a organizada, e talvez comandados pela organizada, são esses caras que estão fazendo... O São Paulo não está em pior situação. São caras que levam 50 mil... Não é a organizada que leva. A organizada não está... o que eu quero dizer, ela não está contra o time. Lógico. Mas já esteve em vários momentos, todas elas. Inclusive ficam por motivos políticos. A do Corinthians foi lá e bateu em jogador, a do São Paulo também. Por isso que eu não gosto de organizada. Não, eu tenho dúvida. Estou falando que este... Mais abrir a porta do clube para ela. O que eu quero dizer é que este ano, a torcida do São Paulo, organizada ou não organizada, é a melhor e talvez a única coisa positiva do São Paulo. Por isso que eu entendi que receberam os caras lá nessa questão específica, nesse momento específico da relação dela com o time, eu não achei ruim. Eu tenho todas essas ressalvas. São caras que... São entidades que muitas e muitas vezes estão envolvidas em delitos graves, em assassinatos, em um monte de coisa fora da lei que esses caras deviam estar... Por isso que eu não abro exceção, Tirone. Sim, eu entendi. Mas aqui, o que eu quero dizer é que nesse momento específico, eu acho que há uma aproximação que raramente se viu na história do São Paulo. Ainda mais num momento como esse. Vou para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Vamos falar sobre o Internacional, líder da Série B, venceu o Figueirense.